Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um pequeno tempo de comentário das informações do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão. Não conseguimos escapar da discussão constante a respeito das vacinas e, de um modo muito particular, da vacina da AstraZeneca, por causa daquilo que têm sido os seus efeitos secundários, sobretudo os efeitos trombóticos que têm acontecido em alterações da coagulação com, infelizmente, várias fatalidades. Continua a haver uma série de informações e dúvidas a respeito das vacinas e algumas coisas sendo apenas rumores e outras coisas, elas merecem alguma avaliação da nossa parte e alguma resposta. Algumas perguntas são realmente difíceis de responder. Por exemplo, a questão que se levanta: é verdade que as vacinas têm células de bebés abortados? Não, não é verdade. Esta informação que tem circulado em alguns locais na net não corresponde à verdade. Temos que colocar as coisas como elas são. Existem células ou linhas de células de abortos que são utilizadas no processo de preparação destas vacinas? Sim, senhor, é verdade. Isto existe. Foram usadas linhas celulares de abortos realizados no passado. Uma das linhas mais comuns, mais conhecidas hoje em dia, é chamada HEK293. Ela vem de um aborto eletivo, ou seja, a mulher decidiu abortar a criança com mais de 3 meses de idade. Esta aconteceu em 1973 na Holanda e estas células potenciais, as células estaminais, foram desenvolvidas em laboratório e existem em vários laboratórios e são utilizadas. Elas foram utilizadas para o desenvolvimento, por exemplo, da vacina da AstraZeneca. Elas foram utilizadas para testar na sua fase mais avançada a eficácia da vacina da Pfizer e da Moderna. Uma outra linha de células também de um aborto eletivo de 1985 foi usado no desenvolvimento da vacina da Johnson & Johnson. Portanto, nós temos aqui células, não são tecidos fetais, são células desenvolvidas a partir de tecidos recolhidos de fetos que foram abortados década de 70, década de 80 e são usados no laboratório. E não são apenas estas as vacinas que têm isto. Posso-vos dizer que a rubéola, a varicela, a hepatite A, todas estas vacinas usaram linhas celulares de fetos abortados para o seu desenvolvimento. Infelizmente, algo que é usado bastante hoje em dia. E se isto complica a nossa vida como cristãos no sentido de poder ou não aceitar receber uma destas vacinas? Sim, sem dúvida. O Vaticano, inclusive, foi pressionado a dar uma resposta. A resposta do Vaticano é que, tendo em conta que são linhas celulares, que isto já foi abortos feitos há muito tempo atrás, que afinal não implica a morte de novos bebés, é aceitável do ponto de vista moral que nós recebamos estas vacinas, apesar de sermos cristãos e não concordarmos com o aborto. Apenas colocamos aqui a questão porque ela é importante ser respondida e não ficarmos apenas com a dúvida no ar, afinal estas coisas são assim ou não são assim. Outra questão que tem-se colocado com alguma frequência é: estas vacinas modificam o nosso ADN? Não modificam o nosso ADN. Não há nenhuma vacina que modifique o nosso ADN. Estas vacinas são RNA mensageiro, elas são vacinas com uma tecnologia nova, diferente daquilo que existia anteriormente. Estas vacinas, inclusive, este RNA mensageiro, inclusive, nem entra no núcleo das nossas células, onde está o ADN. Ela atua dando informação à nossa célula para que desenvolva esta proteína específica que foi codificada por parte do vírus e, desta forma, programe e crie anticorpos contra o vírus, para desta maneira poder combatê-lo. Portanto, esta é a forma como ela funciona e ela não implica de forma nenhuma em alteração daquilo que é o nosso ADN. Outra pergunta que foi dada por algumas pessoas é se ao dar a vacina nós estamos a dar o Covid às pessoas. Não estamos. O que existe ali em algumas, porque as vacinas não são todas iguais, a da Johnson, por exemplo, é diferente destas outras que já estavam no mercado. O que nós estamos a oferecer é a informação desta proteína para que se possa preparar um anticorpo contra a proteína e desta forma atacar este vírus também. Outra pergunta que ouviu, ou pelo menos um boato que apareceu com bastante frequência no mercado, foi que as vacinas causavam infertilidade. Bem, isto é algo que seria devastador e não existe absolutamente nenhuma base científica para acreditar nesta questão. A verdade é que
estas vacinas não estão a ser colocadas ou aplicadas em mulheres grávidas, e as mulheres que já tomaram a vacina, houve muitas situações de mulheres que já tomaram a vacina e que engravidaram depois, portanto não existe aqui uma base para poder haver esta questão, isto não está correto. Pergunta a respeito daquilo que tem acontecido e que tem sido repetida de forma sistemática. É verdade que existe uma relação entre as vacinas da AstraZeneca e as coagulopatias que têm surgido, ou seja, as tromboses, que têm levado algumas pessoas a morrer, e já são dezenas de casos em vários países do mundo? Sim, há uma relação direta. Tentar tapar o sol com a peneira não funciona. Os raios vão passar na mesma, portanto é evidente que tem a ver com a vacina. Estas coisas não são coincidências. Nós já temos dezenas de pessoas que faleceram, infelizmente. Temos muitos casos na Grã-Bretanha, casos na Alemanha, casos na Dinamarca, na Espanha, na Holanda, na Noruega, ou seja, começam a ser casos a mais para nós simplesmente dizermos que estas coisas não são assim e nós não há nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Infelizmente, já começam a haver dados de que a vacina da Johnson & Johnson também pode provocar algo do mesmo tipo. Lembrando que é uma vacina diferente em relação às anteriores que já estão no mercado a circular. A vacina da Johnson é uma vacina diferente, ela não é uma vacina RNA mensageiro, ela é uma vacina de um vetor de adenovírus que foi modificado e carrega esta proteína do coronavírus para poder permitir o surgimento dos anticorpos, mas parece que infelizmente ela também contribui para o surgimento destas questões. A vacina da AstraZeneca foi testada essencialmente em pessoas mais novas. Ela não foi testada em pessoas com mais de 65 anos de idade. Daí que ela tenha sido aplicada essencialmente e no princípio, pelo menos durante os milhões de casos que já foram dados, sobretudo em pessoas mais novas, porque não havia o teste para saber o que aconteceu em pessoas mais velhas. Logo, a conclusão tirada foi: isto provoca coagulopatias em pessoas mais novas. Só foi testado com pessoas mais novas, portanto é natural que a vacina só tenha sido aplicada em pessoas mais novas. Nós não sabemos o que acontece com pessoas mais velhas. Faz algum sentido, do ponto de vista científico, tendo em conta os resultados daquilo que tem acontecido, nós tomarmos a decisão de, a partir de agora, só aplicarmos esta vacina em pessoas com mais de 60 anos? Do ponto científico não faz sentido absolutamente nenhum, aliás é um bocado contraditório. Se ela não foi testada com pessoas com mais idade, então a propósito de quê? Que nós podemos ficar perfeitamente tranquilos ao aplicar esta vacina a pessoas com mais idade? Realmente é uma conclusão que tem criado alguma confusão em si, é uma decisão que faz as pessoas fazerem perguntas e é natural que assim seja. Nós precisamos procurar ouvir mais os especialistas do que os políticos. Os políticos vão tentar defender a sua própria posição e vão tentar defender a indústria farmacêutica porque são milhões que estão em xeque. Nós devemos ter cuidado com as grandes afirmações apocalípticas que vão sendo feitas, porque não é a melhor maneira de resolver esta situação. Diante do grande desafio, que continua sendo o mesmo, então afinal de contas, diante de tudo isto, o que é que eu faço? Faço a vacina, não faço a vacina? É muito difícil nós aqui tomarmos a decisão por si e dizermos faço ou não. Se você é um cristão, aquilo que você deve fazer é orar. A Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro nos nossos corações em todas as coisas. E o Espírito Santo do Senhor sabe o que nós não sabemos, que é o efeito que a vacina vai ter na sua vida ou no seu corpo. Então, ore. Peça ao Senhor. Haja com paz e não contra a paz. Se existe inquietação no seu coração e você vai tomar a vacina cheio de medo e de dúvida, então não o faça. Não recuse a vacina. Ao ser chamado, apresente-se no local. Explique a sua situação de saúde, conte os medicamentos que está a fazer e pergunte qual é a vacina. E se lhe disserem é a da AstraZeneca e você entende que não deve tomá-la, você tem o direito, pelo menos por enquanto, de dizer que não a quer. E está no seu direito e tem condições de o fazer, portanto, faça-o. Mas não recuse à partida, procure aquelas pessoas que estão realmente informadas sobre a situação para que possa realmente tomar. O cristão não deve participar com leviandade em situações de revolta, de rebeldia ou de revolução. Nós não queremos de forma nenhuma contribuir para criar pânico ou medo ou fazer com que as pessoas simplesmente se insurjam contra as autoridades, de forma nenhuma. Entendemos a dificuldade que isto representa, temos repetido muitas vezes que a vacina não é a solução. Nós precisamos continuar a ter os cuidados, a respeitar as orientações,
a manter as distâncias, a lavar as nossas mãos, a usar o álcool, a colocar a máscara, a usar as vacinas que nos transmitem alguma segurança. Mas, sobretudo, nós precisamos orar por paz nas nossas vidas, para que nós possamos partilhá-la com outros e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do mundo, porque só Ele pode nos dar realmente uma resposta para esta situação.